seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro podcast do Instituto Paranaense de Cegos. É com muita alegria que a gente inicia esse espaço, que nasce com o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade, compartilhar conhecimentos e trazer curiosidades, histórias e informações sobre o universo das pessoas com deficiência visual. O podcast do IPC vem justamente para isso, aproximar, informar e conscientizar, mostrando que a acessibilidade também passa pela comunicação e que ouvir é uma forma potente de aprender e transformar. Antes de iniciar o tema do podcast, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as nossas atualizações em tempo real. E vamos ao tema do primeiro episódio, que na verdade é uma homenagem ao criador do Sistema Braille. No dia 8 de abril é celebrado o Dia Nacional do Sistema Braille, uma data que marca a importância de um dos maiores instrumentos de autonomia para pessoas cegas. Criado por Louis Braille, ainda na adolescência, o sistema revolucionou a forma como pessoas com deficiência visual acessam a leitura e a escrita. Ele é composto por 6 pontos em relevo que formam 63 combinações diferentes, capazes de representar letras, números, símbolos e até partituras musicais. Mais do que um código, o Braille é uma ferramenta de inclusão, conhecimento e independência, presentes em livros, embalagens, sinalizações e, mais recentemente, também em tecnologias como as linhas Braille digitais. No Brasil, o sistema foi adotado ainda no século XIX e o Dia Nacional do Sistema Braille também homenageia José Álvares de Azevedo, responsável por sua introdução no país. Essa data nos convida a refletir sobre a importância da acessibilidade, da educação inclusiva e da produção de conteúdos acessíveis para garantir igualdade de oportunidades. Eu sou Brisa Teixeira, jornalista do IPC, uma mulher branca de cabelos castanhos curtos, uso óculos de grau e camiseta preta com a logomarca do IPC. E para conversar sobre esse tema tão importante, eu recebo aqui no Instituto 3 convidados muito especiais. Ricardo Lima, especialista em Braille, atualmente coordenador no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, CAP Curitiba, no Departamento de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do Paraná. Enio Rodrigues da Rosa, diretor do Instituto Paranaense de Cegos, e também Lucas Cademiel, professor de Braille e de outros programas do CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado, professor Osni Macedo Saldanha, do Instituto Paranaense de Cegos. Todos eles com deficiência visual e com trajetórias profundamente ligadas ao Braille e à inclusão. Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta geral aqui para os 3, tá? E antes de vocês responderem, gostaria, né, por favor, que cada um se descrevesse aí para os nossos telespectadores do canal, que não estão nos vendo, né? Mas vocês se descrevendo, a gente daí já consegue, né, mentalmente aí ver cada um de vocês. Então, a primeira pergunta é: qual a visão de vocês da pessoa do Louis Braille e da criação dele? Pediria aí a palavra para o Ricardo Lima, nosso visitante, para começar a falar. Não se esqueça, né, de se descrever da cintura para cima, né, que é como está sendo mostrado aqui na câmera para os telespectadores. Eu sou uma pessoa morena, né, olhos escuros, né, eu uso prótese, né, dos olhos, cabelos grisalhos já, né. É bonita a prótese? Mais ou menos, é boa. E aí, tenho 47 anos, sou pessoa cega, né, sou cria aqui do IPC, né, então foi nesse mesmo lugar aqui que eu comecei a ler Braille com 6 anos. Então, basicamente, assim, trabalho na Secretaria de Educação e estou bem feliz de estar aqui com vocês, principalmente por estar no Instituto e falar sobre Braille, que eu leio, assim, de tudo quanto é jeito, de ponta cabeça, enfim, tudo quanto é coisa em Braille, pode deixar que a gente consegue dar conta.
Ok, e daí eu gostaria de saber qual que é a sua visão, né, do Luz Braille e da criação dele, dessa importante, né, ferramenta de inclusão. Luiz Braille ele foi um visionário, né? Assim, eu estudei Luiz Braille e assim, e ele, quando ele viu, né, o caminho dos cegos, né? Os cegos eles estavam traçando lá naquela época, né? Isso 1820, 1830, né? Ainda muito aquelas questões do assistencialismo, né? Luiz Braille foi também, ele ficou num internato, né? E ele sempre teve, né, vontade de criar algo. A pena de tudo, né, é que Luiz Braille não pôde ver, perceber, estar presente no, quando a sua criação realmente foi se expandiu para o mundo todo. Essa foi a grande pena, né? Luiz Braille sofreu chacotas, diziam que ele era charlatão, até ao mesmo tempo que ele enxergava, que ele se fingia de cego por conta de que, né, ele criou um sistema, então eles achavam que ele decorava, né, que ele não lia Braille coisa nenhuma, enfim. Então quem puder ler a história de Luiz Braille é muito interessante, porque hoje, né, nós estamos hoje no Braille digital, muitas das tecnologias assistivas, mas uma pessoa que lê Braille, ela tem um vocabulário muito rebuscado, né? Eu costumo dizer que crianças, né, que aprendem o Braille, fatalmente têm erros de português, assim, porque é o processo de letramento e o processo de alfabetização, né, é nosso método de leitura e escrita principal. Então, o Braille para nós é muito importante. Uhum. Enio, sua vez. Bom, eu sou um homem branco, pele branca, cabelos brancos, barba branca, todo de óculos escuro e uma camisa também, camisa social escura. Eu acho que o Luiz Braille tem uma história muito apaixonante, né? Eu não sou um usuário de Braille, né? Assim, de escrever, ler Braille. Logo que eu fico cego, eu começo, sou introduzido no Braille, mas daí logo naquele contexto eu fui para a universidade. E aí, de fato, eu não tinha condições, eu daí tive que fazer um processo de migração de Braille, mesmo sem ainda dominar totalmente o Braille, fui lá para o DOSVox. Estou até hoje no DOSVox, o pessoal me chama de dinossauro por conta disso, né? Todas as tecnologias por aí. Ah, mas não é. Mas embora eu não seja um usuário da escrita Braille, de leitura Braille, eu sou muito apaixonado pela história do Luiz Braille, né? Eu acho que é um moleque, assim, uma criança, um sujeito que teve um destino, digamos assim, muito marcado, né? Primeiramente por aquele acidente, 2, 3, 4 anos lá, quando ele acaba perdendo a visão de um olho com um acidente lá na cela do pai dele, no celeiro do pai, enfim. Mas eu acho que acho não, com certeza, né? Pelo menos pelo que a gente escutou, já leu, enfim, ele teve uma família muito dedicada, né? Pai e mãe, assim, muito dedicados. Ele logo foi parar na mão de um abade que ajudou muito, frequentou escola comum na comunidade onde ele morava. Sempre foi um sujeito, uma criança muito curiosa, né? Nos relatos aparece isso. E quando ele vem para Paris, no Instituto de Cegos, ele vai dar de cara com aquilo que o Valentin Aoui, né, que foi o fundador do Exatamente. Instituto de Cegos de Paris, estava lidando com aqueles esforços dele de pensar alguma coisa que o cego pudesse ler, aquele sistema de varetas, depois veio Uhum. aquele outro sistema lá de letras Em relevo, em né? relevo, enfim, né? E tem uma passagem de um biógrafo do Luiz Braille, que é um material que eu tive acesso, enfim, que é muito interessante, né? Porque ele narra-se que ele estava num café de Paris, porque todo mundo também, eu acho que é uma coisa importante, né? Todo mundo pensa que o Luiz Braille ficou trancado dentro do Instituto de Cegos, né? Como às vezes parece essa ideia também que a maioria dos cegos do Instituto, por exemplo, o caso do Ricardo, por exemplo, que morou no Instituto há muito tempo, as pessoas viviam aqui trancafiadas, confinadas, né? Parece que as pessoas não tinham vida social também, né?
E mesmo naquele contexto, o Braille frequentava cafés, e tem uma narrativa que um dia ele estava conversando com um conselheiro do rei, chamado Tibaldi, e ele cobrava do Tibaldi né, tipo assim, vocês que enxergam, precisam apresentar uma solução para nós cegos em relação à escrita, né? Nós estamos alheios ao mundo, né? Nós não podemos ler, nós não podemos escrever, enfim. E narra-se que o Tibaldi olhou para ele e falou assim: mas esse é um problema de vocês, cegos, não é vocês que querem escrever e ler, não é você que está me cobrando aqui que nós que enxergamos desenvolvamos para vocês um processo de escrita e leitura. E eu acho que ele tomou aquilo como desafio, né? E é a partir dali que ele vai se ocupar. As narrativas assim são de um esforço excomunal daquela criança, pode-se dizer assim, né? Até que ele tem contato com aquilo que o Charles Barbier desenvolveu, que também era um sistema de relevo, enfim. Mas, assim, você imaginar que de tudo aquilo que ele fez, ele chega nessa configuração que perdura até os dias de hoje, que é a célula Braille ali com 6 pontos, dobrando, assim, né, ponta a ponta, essas coisas assim, é uma coisa genial, né? E uma coisa que até hoje ninguém deu conta de superar, né? Então é uma coisa assim muito. Eu sou muito apaixonado pela história dele, daquele sujeito, né? E assim, no fundo, uma morte um tanto quanto trágica também, no Nossa, final, bem enfim. precoce, né? Que ele sofreu dentro do Instituto, já com um sistema comprovadamente melhor do que aquilo que o Instituto tinha, o Instituto de Paris tinha, e ele não poder ensinar aquilo dentro da instituição que ele era professor, né? Então, acho que é bacana. Bacana, Emi. Agora, Lucas, não se esqueça de se descrever antes. Ah, é verdade, que eu sempre esqueço mesmo, né? Então, vamos ver se eu me dou conta aqui de me descrever. Bom, eu sou um homem branco, tô de óculos escuro, um azul bem escuro, boné preto, de camiseta preta com a logo do IPC, e um relógio também no meu braço esquerdo, e é isso, né? Enfim, então, sobre o Luiz Braille, sobre a criação do Braille propriamente dito, né? Cara, eu sou um admirador do Braille, evidentemente. Eu fui realfabetizado no Braille, porque eu perdi a visão lá com 10 anos lá, e eu aprendi na escrita normovisual, né, com ampliação. Eu já comecei a perder a visão ali com 7 anos, por ali. Mas já fui também introduzindo o Braille, né, junto com a tinta. Então, aprendi o Braille ainda enxergando, e imagina, eu fui ter acesso ao computador no colégio, quase praticamente no ensino médio, né? Que eu fui ter acesso ao computador dentro de sala de aula. E antes disso era só no Braille. Então, né? A minha vida escolar foi só no Braille, né? Então, foi o Braille que me permitiu, né? Ter acesso ao português e todas as outras disciplinas, né? Que todos os estudantes têm. É claro que na faculdade já não utilizei mais o Braille, até por conta, assim, do volume que faz o Braille, né? Porque o Braille também é grande, assim, né? Se a gente for produzir materiais, assim, para leitura. Mas estou de acordo que o Braille é fundamental para a pessoa cega, porque é ele que nos permite praticar a arte da escrita e da leitura, né? Porque, quer dizer, uma pessoa que enxerga quando lê uma escrita normal, você tem acesso às sílabas, né? Casa. Eu sei que casa que se escreve com S, mas o som é de Z. Então, quer dizer, o Braille me permite ter acesso a esses dígrafos, né? Para aprender a ler e escrever, né? E o Braille segue importante até hoje, né? Embora hoje, com o avanço da tecnologia, a gente até vamos se aprofundar um pouco mais nesse assunto daqui a pouco, mas eu uso o Braille até hoje no celular, por exemplo, né? Enfim, então eu sou um grande admirador também do Braille, né? E se a gente começa a ler a história do Braille, a gente percebe também que aí vai da crença de cada um, né? Então, cada um tem um propósito de vida, né? Porque, poxa, tinha que ser o Luiz Braille, né? Você começa a ler a história dele, a forma como ele ficou cego, o tempo que ele percorreu até desenvolver o Braille, cara. Então, eu para mim, particularmente, chego à conclusão que cada um de nós temos um propósito de vida. Existe uma forma simples de explicar como funciona a lógica dos 6 pontos e por que o sistema é tão eficiente? Tem aqui, ó.
Eu vou começar falando, depois o Ricardo, ele que pode até me interromper. Ah, é com o Ricardo, porque é ele Então vamos lá, ó. Eu tô aqui, pessoal, eu mostrando aqui pro pessoal um Gira Braille, tá? Que inclusive é desenvolvido aqui por uma pessoa aqui do IPC. Como que é o nome dele? O Edivaldo? Evaldo. Hã? O Evaldo. Evaldo, imagina que pecado, né? O Evaldo. Ele que desenvolveu esse material e a gente utiliza aqui como material pedagógico aqui no Instituto Paranense Cegos. Mas aqui que eu tô mostrando para vocês, não tem nenhum ponto, é um cubo, né? Formado com três cubinhos, né? Um eixo formado com 3 cubinhos. E cada cubinho desse, né, tem uma face, né? Então, 4 faces. Então, numa face eu tenho nenhum ponto, tá zerado. Numa outra face, né? Eu tô mostrando 3 cubos, então tem 3 pontos na esquerda. Aqui tem os 2 pontos de cada lado, né? Então, são 2 colunas formadas com 3 pontos. E aqui eu tenho a outra coluna, né? Que eu tô de frente para a câmera, então pode ser que fique um pouco invertida a coisa. Deixa eu só aqui colocar para mim de frente, para mim só me situar. Isso. Então, na esquerda eu tenho 3 e na direita eu tenho 3, certo? E aí, o que que acontece? O Braille, ele é simples, né? Para quem se dedicar... Luca, desculpa, Ah, deixa eu só fazer uma provocação. pode? Assim, você não aprendeu no Gira Braille. Não. Então, como é que foi assim para você, essa introdução, depois do Ricardo? Porque é uma curiosidade que eu tenho. Quando eu começo lá, aquilo que eu disse, eu não, né? Mas eu começo lá na reglete, aquela coisa que escreve invertido, enfim, Foi meu primeiro material, como inclusive, é que né? foi isso assim para vocês, né? Porque vocês começaram e levaram adiante esse processo, fizeram de reglete, de um sistema invertido, depois para máquina, essas coisas todas, coisa que eu não fiz esse processo. Sim, aham. Então, ó, só para responder a pergunta da Brisa aqui, e aí eu já conto essa parte, como que foi a minha introdução do Braille, né? Porque hoje é muito. Claro, essa aqui é uma forma simples das pessoas aprenderem Braille, né? Porque você veja, vamos lá, pegar um exemplo aqui, vou mostrar da letra A até o J, eu vou pular algumas letras, assim, para não ficar cansativo, mas, por exemplo, se eu mostro só esse ponto, esse aqui é o ponto 1, né? Na esquerda. No cubinho de baixo, eu mostro aqui o ponto 2. Mais embaixo, eu tenho aqui o ponto 3. Aí, né, a gente vai mudar o lado. Então, eu tenho aqui na direita o 4. Aí, eu tenho o 5 embaixo, no cubinho de baixo, e tenho o 6. Beleza. Então, se eu mostrar só esse ponto, e eu perguntasse, qual é o ponto que eu estou mostrando? Eu estou mostrando só o ponto 2, né? Porque o que importa é a localização dele aqui. Se ele tivesse mais em cima, seria o ponto 1. Se tivesse mais embaixo, seria o ponto 3. Então, beleza. Agora, se eu quero formar letras, então eu vou fazer minhas combinações de letra. A letra A, por exemplo, é o ponto 1, né? Letra B de bola, 1 e 2. E vou mostrar a letra C, 1 e 4. Eu vou colocar aqui a letra C. E vai seguindo uma combinação de pontos, né, com a parte superior até o J, né? Vamos pular para o J, né? Vamos colocar aqui. O 2, 4 e 5. E aí, a partir daqui, eu posso repetir aqui o alfabeto novamente, só que acrescentando o ponto 3, né? Porque, quer dizer, se eu memorizar as 10 primeiras letras, né? Já é possível de eu aprender o restante das outras Eu acho, letras. Lucas, assim, que é importante complementar só duas coisas assim que daí complemento o que a Brisa perguntou ali para todos nós e para quem nos está nos assistindo também. Então, como educador, como membro da comissão do Braille brasileira, né? Eu preciso fazer duas colocações assim, bastante importantes. Primeiro, a pergunta que a Brisa fez, ela se divide em duas partes. Para a pessoa que precisa aprender o Braille, ela quer aprender o Braille, ela sendo uma pessoa vidente, ou né, que vê, né? Aham. Não vidente que enxerga o além, né? Mas vidente que vê. É a mãe de Ná, né? Exatamente. Ou então o processo de letramento de alfabetização da pessoa cega. Daí entra o que o Enio né, provocou ali. Então, o processo de letramento da pessoa cega, ele não começa com o sistema Braille, Brisa. Ele começa com o processo dos estágios do tato, certo? Então, assim, eu vou trabalhar, por exemplo, na caixinha de ovo, colocar bolinha de gude para eu aprender a sela Braille num tamanho maior. Eu vou trabalhar com mosaico. Eu vou trabalhar com encaixes do maior para o menor, do menor para o maior, para que eu trabalhe a coordenação motora fina. Porque o que é a base do sistema Braille? Se eu não tenho uma coordenação motora fina, logo eu não leio Braille.
né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que têm enorme dificuldade para ler o sistema PEP porque não tem uma coordenação Ah, tem bastante gente, né? e é uma coordenação que, se não trabalhada ali na idade bem ali 5, 6 anos, por exemplo, que é a melhor hora de se aprender braille na vida, sabe? Porque tudo tá assim, é uma massinha de modelar a cabeça de uma criança e as mãos e tudo. Então você consegue obter dessa criança, né? Então, quem são os melhores leitores de braille hoje? Crianças cegas ali dos 5, 6 anos que aprenderam o sistema e conseguiram ter a possibilidade que, antes de tocar numa reglete, num punção, ou até mesmo numa máquina braille, né? Ele conseguiu passar por essas fases. O processo de letramento, né? Como, assim, como que eu formo as palavras. Então, aprender, por exemplo, o que é o processo de letramento? Eu coloco lá, por exemplo, eu faço vou pegar o exemplo da professora Miriam Fagundes. Ela fazia um gaveteirozinho, umas caixinhas assim, encaixadinhas, onde ela colocava lá, por exemplo, letra A, colocava um objetozinho com a letra A. E eu, como criança cega, ela identificava e achava os objetos. Ou seja, fazer a relação com a coisa. Aí, segundo, a letra B, caixinha de bolinhas. Então, B de bolinhas. Olha, achei a letra B. Então, e a criança ela vai se relacionando com aquele processo de alfabetização e de letramento e de conhecer as palavras. Muito bem. Aí sim, vem hoje, né? Uma grande dúvida que as pessoas elas têm, né? Ah, mas uma pessoa cega, né? Por exemplo, pessoa cega, escrevi na reglete, né? Que é aquela reguinha Tá aqui com comigo, inclusive, eu tenho uma aqui, isso, ó. né? Deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Pessoal, é assim, ó. Essa aqui é uma reglete, né? Aqui eu tenho a régua. A pessoa que enxerga, ela escreve da esquerda para a direita. O cego, ele vai escrever da direita para a esquerda, embora hoje já tenha reglete já positivo, mas aqui nós temos que a reglete tradicional. Então, eu abro essa régua, ó, que vocês podem perceber que tem várias telinhas aqui, né? Nesse caso, nós temos 4. Eu abro essa régua, aqui tem onde as forminhas, onde saem as bolinhas das letras. Então, o que acontece? Eu furo aqui, ó, quando a régua está fechada, eu furo, escrevendo da direita para a esquerda, para quando eu for ler, eu virar a folha e ler do lado certo. Então, foi com essa E foi com régua essa régua que eu também aprendi. que eu aprendi. Então, existe Aham. assim, só para concluir, existe duas coisas assim que é bastante interessante, né? Hoje, por exemplo, a maioria das pessoas já na escola, ela já solicita uma máquina PEX, uma máquina de datilografia Braille, né? Que é uma máquina assim, bem pesada, ela tem 9 teclas, né? Então, 5 6 quilos e pontos. 400 gramas. E é uma máquina extremamente cara. Ou seja, então, e hoje as pessoas se recusam até a escrever na reglete, sabe, Brisa? Por quê? Porque a reglete, hoje nós compramos reglete por R$ 30 aí no Mercado Livre, nesses sites de negócios, né, de e-commerce. Mas nós, assim, devemos aprender na reglete. Só que aí hoje, grande parte dos estudantes, eles já não querem mais. E é o material, Mas né? na opinião de vocês dois, que são assim, E, porque é muito comum nos dias Tá. de hoje, assim, mesmo hoje, assim, quando você fala em braille, duas coisas assim, né? Primeiro, é muito difícil, e às vezes a gente vê isso na fala de professores que ensinam, inclusive, né? É muito difícil ler o braille, acho que essa é uma questão, e a outra de que braille é só para cego, né? Tipo assim, né? É uma escrita exclusivamente para cegos, né? não. E daí fica essa coisa assim, inclusive quando você pega, por exemplo, pessoas que é comum aqui, vocês também sabem disso, eles pegam uma pessoa, por exemplo, com baixa visão, baixa já, que talvez, mas ela se recusa a aprender o braille porque eu não quero porque isso é para cego. Qual que é a percepção de vocês dois que lidaram com isso? Vocês fizeram esse processo de aprender que o Ricardo estava descrevendo, passaram por esse processo Veja, de... ele, por exemplo, eu respondi agora até a tua pergunta que você tinha feito agora há pouco. Como que foi minha introdução no Braille? Eu aprendi o Braille enxergando, né? A professora montava até o Braille grande, assim, né? Com a professora Clotildes, que eu comecei com ela, depois trocou de professor, foi a professora Cláudia. Foi aqui no IPC mesmo? Não, foi no Caíque, lá em Umbra Tamandaré. Uhum. Tá, foi lá que eu aprendi o Braille. E aí comecei com a reglete, tá? Escrevendo na reglete invertida, porque na época não tinha a reglete positivo que nós temos hoje, né? Meu, a professora montou uma tabelinha com barbante, tá? E montou o alfabeto todo.
E ela falou, você tem que memorizar todas as letras aqui, porque esse aqui que você precisa memorizar para aprender o braille. Eu memorizei, nem lembro quanto tempo, assim, foi pouco tempo, na verdade, que eu memorizei todos os pontos da letra e depois passei para reglete e, né, prática. Eu acho que assim, cara, quando você coloca na cabeça que as coisas são difíceis, porque uma criança ela não pensa se é difícil ou não é difícil, tá? A criança só faz o que o adulto pede, né? Esse é um ponto. E aí, Brice, por isso que eu tava falando aquela hora, me concentrando na tua pergunta, quando você perguntou se é simples aprender o braille. Se é uma pessoa que está no processo de aprender quer aprender, não, eu quero aprender. Não vai ser difícil. É o querer, É né? o querer, A entende? gente Vai tem um ter um esforço. exemplo da estudante Luciana, que da informação que eu tenho que em 6 meses ela aprendeu. 6 meses é um período curto para aprender o braille? Isso varia É muito, relativo. não dá para falar de Teve uma tempo. estudante aqui, ontem a gente estava com ela, e lá em Cascavel, e o Ricardo provavelmente tem exemplo disso. Aprendeu em 3 horas, 4 horas. Eu volto a dizer, em que estágio eu recebo essa pessoa para aprendizagem, beleza? Eu sempre vou puxar, tá, pro lado de ensinar, né? Então, assim, é fácil. Mas vai depender muito como é que eu recebo essa pessoa, né? Então, assim, se eu recebo, se é um menino ou uma menina de 6 anos, uma coisa que eu tenho todo aquele tempo para desenvolver coordenação motora, sabe? Eu tenho para desenvolver. Tato fino, né? Isso. Os estágios, né? Agora, assim, eu pego o Enio, né? Lá com 88, quantos anos você tinha? Eu pensei que ele foi 88 anos. Não, Em 1988, né? Então, o Enio. Tipo assim, hoje eu ia lá para aprender o A, amanhã eu Pessoal, estava lá para então, aprender o B. não, a professora Mayra me contou das histórias, né? Ai, meu Isso, Deus. um abraço para a Mayra. E assim, Mas ela não contou também com o Alfredão, né? não, o Pedro já, ele, em memória dele, mas assim, nós precisamos, então, e eu digo para você assim, pode ser, Brisa, que aprenda em 3 horas, em 6 meses, em 1 mês, como eu aprendi, né? Pode, mas eu acho que muito vai estar da qualidade de trabalho que esse aluno, que a gente possa ser desenvolvido com esse estudante. Né? Então, vamos assim, só para concluir, que ele não, por exemplo, se ele não tem uma deficiência motora associada, né? Porque, por exemplo, quem tem deficiência motora, ele não tem ele não tem o movimento pinça, né? Então, muitas vezes assim, porque o braille geralmente, né, tem uma forma de ler, né? Por exemplo, eu leio com as 2 mãos. Uma faz a guia da outra, né? Tem pessoas que têm, de repente, ele não tem essa habilidade, né? Então, assim, o primeiro passo, por isso existem diferenças de forma, né? Por conta da forma que a pessoa é trabalhada, você vai trabalhar os estágios, você vai ter que prestar atenção mais porque ela tem dificuldade, ela, na hora de ler, né, Lucas, as linhas na cabeça dela unem uma linha com a outra. Ali de cima fica junto. Só pra ter uma ideia, você lê com as 2 mãos, né, cara? Eu não consigo ler com a ponta de um então, dedo. Né? Aí tem as pessoas com diabetes também, Brisa, que é um desafio muito grande, que perde o tato, né? Aí tem as pessoas que tem, assim, ela não dobra o dedo, né? Então ela fica, né, com o dedo reto. Então o braille, por exemplo, quanto mais assim você tiver uma boa flexibilidade nos dedos, né, Lucas? Sim. O ideal. Porque o braille você tem que ler de forma suave. Mas aí tem uma coisa que é importante, né? Deixa eu só pegar um gancho, agora não é como cego, não, é como pedagogo mesmo, e tentando agora arrastar, digamos assim, para... Porque é uma coisa muito parecida, né? Porque às vezes a gente olha para o braille e fica essa coisa assim do braille. Mas, por exemplo, crianças que aprendem a ler e escrever. Para criança que não é cega, por exemplo. Todo mundo aprende do mesmo jeito? Todo mundo aprende no mesmo ritmo, na mesma velocidade? Você está alfabetizando uma criança. Uma A lógica criança, segue. né? Aí você sai da criança, você pega uma pessoa que entrou tardiamente na escola. Você pega uma pessoa adulta que nunca foi para a escola e está indo agora lá em Jovens e Adulto, por exemplo. Por isso que não dá para dizer em que tempo. Então assim, isso é muito relativo. E não é relativo só para cego, é relativo para qualquer pessoa. Sim. Né? E hoje nós temos tanto o déficit de atenção, o autismo, então entra a neurodivergência ainda para bagunçar tudo, né? Você, na verdade, você não pode, né? Por isso que a gente não pode, assim,
rotular alunos, né? Ah, esse demora mais, e fulano aprendeu em 3, 4 horas, nossa, que sumidade, né? Porque, primeiro, o sistema Braille é um sistema fácil, ele começa ali com a primeira série do Braille, então você do A até o J, né? Que é só né, os pontos, né? 1, 2, 4 e 5. Aí depois tem uma segunda série que daí já começa a utilização do ponto 3. E vai indo, né? Antes de a gente começar aqui, o Lucas me perguntou, daí, Lucas, qual que é o nível do teu Braille, né? Daí o Lucas falou, não sei, cara. Daí eu comecei a perguntar pra ele, tá, você sabe Braille, o alfabeto todo, os numerais todos? Sei. Tá bom. Você sabe o Braille de biologia, química e física? Ah, teria que dar uma olhadinha, mas acho que lembro. Tá. Então, e do Braille matemático, porque nós temos todos esses códigos, Brisa. Então, hoje, tem Braille de informática, Braille de matemática, de biologia. E os nossos estudantes, por exemplo, da rede, eles precisam aprender, porque lá na primeira série do ensino médio, eles vão usar todo esse Braille. Então, por isso que, assim, nós precisamos que esse Braille esteja, né? Ele esteja, assim, a pessoa cega que está no ensino fundamental, está no ensino médio, ele precisa ter conhecimento desse Braille. Ele não é uma coisa fácil. Porque, sim, são 63 sinais que esses pontos eles podem fazer, mas isso depois pode desencadear em um monte. E, às vezes, assim, Só finalizar uma aqui, ó. Principalmente, é uma das coisas que a gente tem maior dificuldade com os estudantes, né? Por quê? Porque ele escreve, mas não lê da mesma forma que escreve. Porque daí entra a questão do tato. Né? O tato meu não é tão desenvolvido que eu consiga. E isso representa um problema. Porque ele acaba não conseguindo. Daí o que acontece? Aí depois a gente vai tratar disso. Eu começo a correr do Braille. Né? O que é correr? Fugas, né? Que o Enio começou a dizer ali. Então tá, se eu sou baixa visão, eu já não quero saber de Braille, porque quando eu leio Braille, logo eu sou cego. E o que um baixa visão não quer, né? É ser cego. Você quer brigar com uma pessoa de baixa visão e falar para ele ler Braille e usar bengala. Né? E o Enio vai entender bem, né? O Zé Roberto ilustrou, teve um encontro aqui no ano passado, e acho que é doutor já, né? O Zé, né? Doutor Zé Roberto de Cascavel, ele coloca, né? Quer dizer, tipo assim, pessoa de baixa visão morre de medo de ler Braille e de andar de bengala, porque daí ele vira cego. E tem uma coisa. Tá, fala, Lu, depois eu. Não, pode falar ainda. Complementa que depois eu apresento a sacanagem aqui. Eu tava escrevendo um negócio aqui, ó, fazendo barulho. E fazendo barulho ainda. Fazendo barulho. Mas eu tive que cutucar ele aqui, porque quem não está vendo não está entendendo o que está acontecendo. Né? Eu tava fazendo sacanagem aqui, mas termina a tua fala que depois eu termino a sacanagem. Agora fala sacanagem. Pessoal, é assim, ó, aqui eu fiz uma escrita do Braille aqui na reglete, né, enquanto a gente vai fazer, porque a gente foi ponto por ponto. Eu não sei se visualmente falando aqui como que tá os pontinhos na câmera, tá? Mas aqui tá invertido. Então eu vou tirar essa folha daqui, ó. Pera aí. Cara, eu não tava vendo o Lucas, eu achei que ele tava batendo a mão. Lê pra nós aí, Ricardo. Ele tava Olha na aqui, reglete ali escrevendo. Agora o Ricardo vai ler o que ele escreveu. Bom, depende do que tá escrito. Posso não pode falar ou não? Não, é pra ler desde a primeira linha lá. Tá, beleza. Tá. Ai, meu Deus. Né, sabe? Enfim, vamos, enfim, deixa. Primeiro, depois fale pra nós se pode falar. Não. Tá. Ricardo, você enxerga como? Tá, da interrogação, né? Daí, aí, então é para brincar, então vamos brincar. Começou uma frase sem maiúsculo, fala para a Brisa, bom, pelo menos teu nome ele pôs com letra maiúscula, né? Fala para a Brisa que o Braille é importante, ponto. Mas está sem maiúsculo, tá? O F aqui, fala para a Brisa, então. Vamos estudar um pouquinho mais aí para gente poder... É verdade, esqueci, mas coloquei maiúsculo no nome dela, que é o mais importante. Mas daí, como que se enxerga? Então, só, e aí, assim, o enxergar para cego, né? A gente às vezes fala, assisti tal coisa, eu vi tal coisa, né? E eu ficava muito incomodado com isso. E daí um dia que eu estava falando, eu falei, não, mas você tem a sua forma de enxergar, né? Porque nós estamos acostumados muito com a visão holística, que é a visão do olho físico, né? Ou seja, como que você vê as coisas? Então, assim,
pessoa cega, né? Você imagina, né? Você cria algumas coisas, né? E de repente aquela tua criação, se você tiver algo tátil para corresponder àquilo, você pode estar num bom caminho, né? Então por exemplo, uma pessoa cega, né? Eu era baixíssima visão, né? E depois eu fiquei totalmente cego. Então eu comecei escrevendo letra ampliada, mas muito ampliada, visão enorme, assim, né? E depois fui para o Braille. Né? E aí, assim, tive lembranças visuais. Então, se você perguntar para mim assim, Ricardo, como é que é o Fusca, como é que é, As cores. um ônibus, as cores básicas, como é que é o amarelo, como é que é o vermelho, eu vou saber. Se você perguntar algo assim, cores, por exemplo, de hoje, nós temos hoje, depois do surgimento né, das tecnologias, do computador, tudo hoje que das paletas, né, o red, green, blue lá, ou seja, que você mistura essas cores e disso nasce 16 milhões de cores, eu já Aí não vou saber complica. mais, Aí já entendeu? Né? complica. Ou seja, eu sei as cores básicas. O Enio, por exemplo, Você já enxergou, Ricardo? já fui baixa visão, mas o baixa Até quantos anos? até com 6, eu perdi aqui no IPC, né? Aham. Eu sabia que ia ficar cego, né? Ah, então por isso que você conhece cores. Sim, eu Aham. estudava aqui, né, tipo, já numa sala ampliada. Mas o que o pessoal fez? Como eu sabia que ia ficar cego, o pessoal pegou, já me colocou na aula de soroban de Braille. E falou, ó, vai estudando aí enquanto der. Fiquei cego, né? Deixa eu ver, acho que foi no dia 19 de abril, dia do índio, de 89. E fui jogar bola de tarde, tipo, né? Amanhã eu começo na classe de pessoas cegas. Então, E era classe antes, né, cara? Era, né? Ou seja, então, não, era nessa sala, né? Tipo, Sim, então, mas o daí, pessoal tratava como classe. isso. E aí, assim, vida normal. Então, não teve aquele trauma, né? Por quê? Porque eu já tinha sido, né? Foi Tu já foi se conversado, foi trabalhado, preparando, né? Não foi né? pego de surpresa, né? E aí, assim, quando eu cheguei no IPC, eu cheguei com 6 anos, aí eu comecei a fazer esses estágios que eu estava contando para vocês. Então, ele é muito diferente, assim, o ensino de Braille para o Enio, que era um jovem já, né? Ó, gostou? Né? Era um jovem, Continua. né? Ou seja, Continua. na época longínqua, era um jovem, Sim, continua. e aí ele é diferente. Né? A Mayla, quem trabalhou com o Enio lá, era um tipo de trabalho. Por quê? Porque eu tinha um jovem que enxergava, que trabalhava na construção civil, né? Trabalhou um monte de lugar, e que de repente o cara ficou cego. E aí eu tenho um tipo de ensino que é diferente para esse menino que está do meu lado direito, que ele teve que ser realfabetizado em Braille. É outro modelo. E para mim, ou seja, uma pessoa com deficiência visual alfabetizada em Braille, que é outro modelo. É o que é importante falar, né? Cada pessoa tem que ser vista da sua forma individual, Isso, né? Em isso. qualquer ensino, Na né? educação, Na cada um aluno é um educação, aluno. qual que é, né? O que Isso. cada um precisa, né? Então isso tem que ser conversado na sua individualidade, ver qual que é a Isso. necessidade de cada um. Não existe, né? O professor ele pode ter, por Algo exemplo. pronto, né? Não Não, existe, né? Cada o aluno é professor pode ter algo, ele pode ter assim, um roteiro, um plano, um pré-roteiro. isso, assim, global para os seus estudantes, Tá, mas ele sim. tem que conhecer a especificidade de cada um. Né? Então, olha, né, tá aqui o Lucas, então para o Lucas ele tem Agora, essa tem dificuldade. Né? uma questão assim, eu estava agora, na hora do almoço, conversando com uma pessoa que estava aqui no Instituto e apareceu no meio da conversa a coisa de Libras, por exemplo, né? Vou tentar fazer uma conexão aqui com uma questão que eu quero puxar, que é, por exemplo, o próprio Braille. Quando o Luiz Braille estava trabalhando em cima do invento dele, do sistema, uma das coisas que ele queria é ele pensar um sistema de leitura e escrita que fosse universal. Sim. Então, embora ele estivesse pensando nos cegos, porque essa era a questão dele, de que maneira os cegos terão acesso aos conhecimentos que a humanidade produziu sem ser somente pela via oral? E de que maneira os cegos poderiam ter uma autonomia de escrita e leitura e intercambiar informações entre as pessoas cegas. Só que daí ele se deparou no momento que, não, mas eu preciso ir além disso. Eu preciso fazer com que o meu sistema ele sirva para cego,
e ele sirva para quem enxerga. E ele desenvolve um sistema que ele é universal nesse sentido, né? Ele é um sistema que foi pensado para cego, mas pessoas que enxergam podem aprender. Uhum. Tanto é que hoje, a maioria dos professores hoje que trabalham com braille são professores que enxergam, né? Uhum. Tá, mas daí vem a pergunta que a pessoa me fez sobre a Libras, por exemplo. Tá, mas por que que a Libra não é ensinada como é a língua portuguesa para todo mundo nas escolas? Para todo. Por que que a pessoa não entra lá e a Libra faz parte de um currículo que a pessoa deveria aprender, todo mundo deveria aprender Libra? Porque o Braille não está num currículo dentro da escola, né, como um código de escrita e leitura que todo mundo aprenda. Uhum. Por quê? Né? Porque aí eu não tenho uma resposta assertiva para isso, mas muito provavelmente é por conta dessas separações, né? Mas aí Provavelmente, tem né? uma resposta para isso, Tem? né? Então vamos lá. Tem. O Braille, a Libras é uma língua, Sim, língua brasileira de Falada. certo? sinais. Língua, é É, uma língua. Então, é. é uma língua. Nós temos quantas línguas no mundo? E mais a Libras, ou tem lá, não é Libras, mas a Libras dos Estados Unidos, enfim, É tem lá ES, aí tem os nomes é ali. ESL, né? O Tá, ou dos Estados seja, tem Unidos. vários, né, em espanhol, É, tem, enfim. Uhum. Então, o Braille o que que é? É um método de leitura e escrita. Então, não é língua, né? Por quê? A língua, É. Vigotti já É muito disse, mais. quando a pessoa cega, né? Quando a pessoa cega começa a falar, a fala vence a cegueira. a Então, ou palavra vai ser seja, cegueira. e aí a língua já está estabelecida. Então, eu não preciso de uma língua, eu preciso de um método de leitura e escrita. Já o surdo, não. É uma língua. Uhum. Entendeu? Então, essa é Sim, mas outro, de né? todo modo, fica voltando à pergunta que a pessoa me fez, e que é tipo assim, tá bom, mas se ela é uma língua, por que que ela não é ensinada como uma língua dentro da escola de modo generalizado para toda e qualquer Mas eu acho que pessoa? está num avanço, né? Assim, sem se fugir do tema, mas hoje, assim, por exemplo, em todos os cursos de pós-graduações ou de graduação já, tem lá Tem a um Libras no módulozinho currículo. ali para Aham, já, tem, entendeu? é, Assim, É obrigatório. talvez falta, quem sabe, nas no escolas, currículo e né? tudo assim, mas assim, já nos cursos superiores, inclusive em alguns cursos né, pós-médios, pós-técnicos aí, a gente já encontra, assim. Embora Então, seja, né, em básico, relação, mas eu tem. acho assim que o Braille já não. O Braille eu acho que ele não vai ir por esse caminho por conta dessas coisas que eu te falei, né? Por conta de que ele é um método de leitura escrita, que é um método fácil. Então, hoje, uma criança que enxerga, se ela quiser hoje ler o Braille, né? Escrever, não. Mas se ela quiser ler o Braille, que ela vai ler com os olhos, ela pega uma tabelinha, ela lê Braille em 20 minutos. Ela pega uma Até no colinha próprio ali, né? Word, se eu não Sabe me disso, né? engano, já tem alguma coisa assim, né, cara, que converte ali algumas letras pro Braille no próprio Word, né? Tem sim. É, enfim, tem Sim, programas mas que tudo isso converte, nós né? sabemos. Aí eu acho que aqui entra a coisa do estigma, né? É. Dessa coisa. Por que que o Braille é estigmatizado como sendo uma coisa só para cego? E Isso daí teve é que é só universal, cego que né? tem que aprender, né? Por Aham. exemplo, um professor numa escola, ainda que ele seja um professor lá de língua portuguesa, de matemática, nada impede que ele aprenda o Braille. Mas por que que não aprende o Braille? Porque isso não é dele. Isso não me pertence. Até uma coisa de Tem uma pertencimento. música, né? Tem uma música que fala, tipo, Mais eles fácil. falam assim, ele tá cantando a música, ele fala assim, ele tá falando de coisas difíceis, né? E ele fala aprender japonês em braille, né? Mais Ou fácil é seja, aprender japonês em é mais braille. fácil aprender japonês em braille, ou seja, dizendo que é muito complicado, né? Ou seja, o japonês eu acho complicado de aprender, braille não, né? Por quê? Mas ele coloca na música como o braille fosse também algo complicado de aprender. Porque as pessoas olham, É. principalmente, eu estava É o imprimindo. senso comum, Isso, né? Que fica. eu estava imprimindo ali embaixo, pelo período da manhã, e a moça que estava acompanhando a gente, né? Tipo, o pessoal, principalmente nas séries iniciais, principalmente com estudantes do ensino fundamental, ou pessoas que estão iniciando no Braille agora, nós trabalhamos com o lado que a gente chama de single, né? Ou seja, de um lado só da folha. Né? A gente não imprime Braille dos dois lados. E eu estava lá imprimindo a prova dos dois lados. Eu falei, nossa, mas a pessoa consegue ler? Consegue. Eu assumo que uma pessoa que sabe Braille lá no ensino médio, ele vai dar conta de ler frente e verso.
Mas vira, né? Como se a pessoa olha assim, né? Por exemplo, um professor, para ler com os olhos, ele prefere ler só à frente. Mas eu não quero Né? voltar naquela questão, só para assim, reforçar. Essa coisa, para mim, do estímulo e de não pertencimento. Né? Então, por que que os professores na escola hoje têm uma resistência enorme, né, a aprender braille? O Ricardo sabe disso, o Lucas sabe disso, eu sei disso. Sim. Você vai nas escolas, por exemplo, mas eu não sei braille. Tá, o que que impede você de aprender braille? Assim como você não aprendeu a escrever letra cursiva, normal, enfim, você não aprendeu? Aprendeu, como professor, aprendeu, teve que aprender. Por que que não aprende braille? Mas eu acho que aí. Mas aí é aqui que entra. Porque para eles isso não pertence a eles, isso não me pertence. Mas eu acho que daí É a nós mesma iríamos para coisa eu acho que nós iríamos para um outro tema. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que o professor, que ele fala que o Braille, ele não sabe, ou que não é com ele, né? Vamos dizer, não é comigo, né? É mais uma forma de autodefesa para não dar aula para aquele cidadão, aquela pessoa cega. Ixi, Tipo, não é Maria. comigo, e aí a gente vai entrar em Uhum. outro viés que não é o objetivo, né? Ou Ah, seja, não é vejo mais. problema da Não, gente mas assim, que é dar uma cutucada com isso, aquilo, né? que é a fuga, né? Então, assim, É. se eu falar que não sei, vai que eles, né? Não deixa a pessoa cega aqui na minha Vai que eles me sala. mandam para o E isso, professor entende, Brisa? Ou Patrick, né? seja, O professor da né? Política, Isso. né? Então, assim, se eu disser que não sei, talvez, né? Então, e é isso ocorre muito, né? Então, é por isso que é preciso, assim, eu penso que, né, a pessoa cega, o que que ela precisa para ela estar bem na escola? Eu sempre digo isso lá na secretaria, no CAP, nas escolas que vocês dois já tiveram oportunidade de estar comigo em algumas escolas. O que que eu digo? O que que foi? Como é que eu aprendi e se é que eu posso dizer que eu tive algum sucesso na vida? Acho que sim, Lucas também, Enio também, Uhum. mas meus bons professores do currículo e do atendimento educacional especializado. Pessoa cega e de baixa visão. Ela precisa do quê? Bons professores, como todos os estudantes precisam, mas com certeza, bons professores no atendimento educacional especializado. É o atendimento educacional especializado que vai fazer diferença, que vai trabalhar com a minha coordenação motora. Pessoas cegas, né? E só cegas, elas demoram mais para andar, elas demoram mais para, elas têm dificuldade para comer, né? E isso repercute todo no ensino do sistema, porque o Braille é uma das dificuldades da pessoa cega, quando ela fica cega ou então quando ela já é cega. É uma das, porque a gente não entrou ainda, e não é o caso aqui, mas a gente não entrou ainda nas práticas de vida independente, né? Ou seja, por que que a pessoa cega demora para andar? Estimulação essencial. Por que que uma pessoa cega, às vezes, tem dificuldades enormes para comer quando criança? Então, tudo isso está relacionado ao quê? A minha coordenação. Ou seja, pessoas que enxergam, qual que é um método de aprendizagem de uma pessoa que enxerga? É cópia. Vocês, né? Eu tenho filho, o Enio tem, não sei se você tem, Brisa, mas assim, como é que eles aprendem? Via de regra, uma pessoa que enxerga. Olhando, Olhando. né? Imitando, né? E eu O cego imitando, Daí, apalpando. como é que né? vocês O cego aprendem? E apalpando. nós vamos É, aprender Cego literalmente. apalpando. É. E também sendo, ou seja, ensinado. Então, vamos lá. Um professor de educação física, ele tem que mostrar o exercício para mim. A gente acaba fugindo um pouquinho, mas eu já volto. Assim, ele acaba, né? Mesma coisa. No Braille, ele primeiro vai mostrar a letra pra gente, ou então, vai pôr uma bolinha de gude aqui, ó. Pega aqui comigo. Esse, pode ver que ela tá em cima do lado direito. É essa a letra A. Tá bom, Ricardo? Guardou? Agora se a gente pôr mais uma bolinha, embaixo dessa, vai ficar a letra B. Conseguiu? Pega nas duas agora para você ver. Letra C, ponto 1 e 4, uma do ladinho da outra. E você vai associando. Então, é realmente uma outra forma de aprender. Né? Por isso que o Braille ele é uma coisa que encanta. Então, tecnicamente, para a gente fechar, de repente, esse primeiro momento, ele não é difícil,
mas ele, de repente, ele pode se tornar um pouco complicado, porque não é só para a pessoa cega, como é para uma pessoa que enxerga, não é só o ensino do Braille. A pessoa que enxerga, ela pega a colinha, olha lá, 1 e 4, uma do ladinho da outra letra C. Ou seja, né, o professor, tem professor que não quer sair do comodismo, né? Exatamente. Então, um professor, como é que ele vai? Primeiro, ele tem que aprender, e daí, talvez ele vai ter que ensinar. Ou seja, ele dá aula lá de matemática, e ainda vai ter que saber todo o Braille matemática. Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta, uma provocação agora para vocês dois, que são ledores de Braille, aprenderam e são professores também. Porque às vezes eu ouço, inclusive aqui dentro, um discurso do tipo, não, porque cada um tem um método de ensinar Braille, cada um tem uma metodologia, cada um Isso, tem, você quer uma briga com quem? cada um tem um jeito de Brincadeira. ensinar. A pergunta é, assim, existe tantas maneiras assim Tem. de ensinar Braille? Tem, infelizmente tem. Porque assim, por conta dessas situações que eu te falei, vocês mesmos acabaram me dizendo, a Brisa falou ali, um aprendeu em 6 meses, o outro aprendeu em 3 horas, né? Ou seja, por quê? Porque ele vai variar muito, né? Existem metodologias diferentes. Mas quando você está falando em metodologia, do quê? Porque assim, eu fico me perguntando o que tem assim de tão diferente no Braille, partindo do pressuposto que ele é uma coisa tão, O Braille em si, né, ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas ponto é aí que eu tô 4, dizendo, mas é que coluna o 1, Braille coluna em 2. si é isso, só que para uma criança cega não é só isso. Sim, eu sei, O estou entendendo. estímulo. É isso. É que tem Ele é professor. né? Ele é É que tem professor que começa assim. Vamos É que eu não definir um começo o público. Braille com uma reglete. Mas vamos Sim, definir um sim, estou público. entendendo. Mas vamos definir um público aqui. Vamos pegar um público assim, meio termo. Vamos pegar um adolescente, um jovem, por exemplo, tá? Não vou ficar só em criança, mas não vou ficar só em adulto. Tem professor que vai, vamos considerar que a pessoa seja cega, tá? Esse é um público. Então ele é um adolescente para jovem ali, e é cego total. Tem professor que vai começar mostrando para ele linhas pontilhadas, né? Para ele fazer reconhecimento das diferenças das bolinhas e qualquer coisa do tipo. Esse é um exemplo. Outro professor vai preferir mostrar já para ele um alfabeto pronto, com cada letra separadinha, uma letra, um espacinho, uma letra separada, né? Para ele, quer dizer, aqui já mudou uma forma de mudar, de ensinar, né? Tem outros professores que preferem usar outros recursos pedagógicos fora da folha de Braille, preferem usar um gira-Braille, um exemplo. Tem outros professores que já vai preferir utilizar Mas aí fica bolinha. para mim, De fica a E dúvida. tem professor que pega reglete e tita falando, ponto 1. Aqui dessa telinha aqui. Mas aí que para mim aham. fica a dúvida, que se a gente está falando de metodologia de método ou a gente está falando de uma didática de ensino. Então, talvez, A né, metodologia as duas. é ativa, né? Pode ser as duas. Porque, na verdade, assim, ó, eu, por exemplo, quando eu tive essas duas situações. Eu tive pessoas que eu comecei a escrever Braille, eu não conseguia me posicionar. Então, eu ia fazer a letra B, eu fazia a letra K, porque eu não conseguia achar o ponto do meio, a distância, né? Ou seja, por quê? Porque aquela professora X não tinha trabalhado comigo algumas coisas importantes de localização, sabe? Né? Então, eu não conseguia entender que o ponto 2 era muito próximo do ponto 1, sabe, Lucas? Eu não tinha essa dimensão. Sim. Ela precisou pegar depois um material concreto, Maior, né? maior, para eu entender aquela relação. Entende, Brisa? Senão eu estava até hoje escrevendo. E Ou seja, uma metodologia ativa que ela utilizou Lógico, com você. sim. Metodologia ativa, né? Enfim. E tem uma coisa que é interessante, né? Porque para mim, por exemplo, quando eu comecei a lidar com essa coisa do Braille, depois, e eu volto a dizer que eu não sou ledor de Braille, assim, arranha alguma coisa, mas quando você, não sei se para vocês, eu acho que é para todo mundo, né? Quando você começando botando o dedo em cima da célula Braille, você pega assim, imagina que você pega a célula, a coluna esquerda, 1, 2, 3, coluna de direita, olhando de frente, Sim. você põe o dedo em cima, que ele é uma coisa monstruosa, para você não consegue, é coisa tão grande que você não consegue. Depois, na medida que você vai fazendo a estimulação tátil, você vai aprendendo a localizar o dedo ou os dedos em cima do ponto. Parece uma coisa assim tão simples, né? Porque aqueles pontos que antes estavam todos juntos, embolado, digamos assim, parece que eles se separam de um jeito, né? Isso. E aí que vai, por exemplo, que vai ter esse trabalho
né, da sincronia, de a gente ter um bom conceito de reta, porque por mais que seja todo um monte de ponto, tudo misturado, ele tem uma sincronia, ele tem, sabe, como é difícil para quem, né? Se a Brisa pega aquele papel ali, ela vai dizer assim, meu Deus, mas isso aqui tá tudo misturado. Mas ele tem para nós, né, um significado por conta de que a gente aprendeu, né? Eu tô Essa com uma sincronia. curiosidade aqui, como é que isso o Lucas já faz aqui no Instituto para Cegos, que é como que o estudante pode digitar em braille no celular? Isso, ele também tem esse aprendizado aqui? Como é Tem. que é Os a alunos- tecnologia no braille? Ó, mas vamos lá, é o seu ponto bem interessante. Para digitar em braille no celular, o aluno já tem que saber braille. Então, o aluno não vai aprender o braille no celular. Primeiro ele vai aprender do braille mesmo, no papel. Não tá? adianta querer fugir do tradicional. Não tem como, não, né? Enfim, dá para fazer uma gambiarra, mas daí vai ser gambiarra, né? Porque daí na hora de, vamos supor, ele vai escrever lá no celular, se ele aprendeu o braille lá, mas se eu der um papel para ele ler, igual eu fiz com o Ricardo aqui de sacanagem, o Ricardo também fez sacanagem comigo aqui, me expôs aqui que eu não coloquei o maiúsculo no F, que né? Coloquei a interrogação, daí coloquei, só que ele não leu o kkk, né? Coloquei um kkk, né? Deu risada, enfim. Daí coloquei minúsculo. Mas o cego não vai saber ler, tá? Se ele aprender direto no celular. Não tem, por quê? Deixa eu mostrar aqui na prática. Lembrando que a digitação no celular, ela é só entra, né? Ou seja, ela Só não virtual. devolve em braille, é um braille, né? Um braille É virtual. virtual. Diferente da linha braille, por exemplo, que eu posso digitar em qualquer equipamento Aham. e eu tenho um retorno. Eu entro com dado e recebo aquilo em braille. No celular eu só entro com a posição braille, com a anotação braille. Sim. Então, quem está vendo vai olhar nas minhas mãos aqui, 3 dedos, letra L, eu coloco em cima da tela. Coloco o ponto 4, fica a letra P. Aham. Ou seja, mas isso é só a entrada. A hora que eu faço isso com o dedo, o sintetizador fala letra P. Então, Né? Mas não exatamente. vai surgir braille ali na tela. Exatamente, do Lucas, né? porque assim, gente, aqui tem a linha Braille, que é um outro dispositivo que o Ricardo até está mencionando, que o Ricardo tem que trazer uma para nós aqui pro IPC, hein? Não tem, né? Tem. Que na verdade é um teclado, né? Você está tem um transportando para dentro, para virtual, o teclado Tem. da máquina, né? De alguma maneira. É uma linha reta, assim, uma régua assim, grande, assim, né? Enfim, daí tem vários modelos de linha Braille e tal. E aí no celular, né, o pessoal que vai vendo a câmera, para quem não enxerga, eu estou mostrando um S24 da Samsung. Tá um celular normal, não tem nada de diferente. Já foi propaganda da Samsung. É verdade, o Samsung O pode nos podcast não tem patrocinar. patrocínio de nenhuma empresa, mas quem quiser se interessar, a Lá gente da também Coisa, não, lá da né? A Samsung. gente Olha aqui, pessoal, é verdade. Então aqui, ó, eu estou mostrando a tela do meu celular, inclusive estou mostrando a tela do aplicativo do meu teclado. Quer dizer, esse teclado é apenas para digitação. Aí ele vai imprimir a letra normal para escrita para quem enxerga, e portanto não vai imprimir uma letra em braille aqui, né? Inclusive quando eu converso com as pessoas no WhatsApp ou qualquer outra rede social, eu escrevo apenas em braille e ele envia normal, tá? Então, ó, vou abrir meu teclado, vou colocar meu teclado na horizontal. Na minha mão esquerda, que eu acho que agora eu tô de frente para vocês, então. está de ponta cabeça, né? O que tá de ponta cabeça? O 4 tá virado para baixo, é isso mesmo? Não, o 4 é aquele que tá no meu indicador aqui, ó. Tá. Né? Então, o que eu vou ter aqui na minha mão esquerda? Meus celulares estão de frente para vocês, na esquerda de vocês. O que eu vou ter aqui? Ponto 1, com o indicador. O 2, o 3, anelar. Aí aqui na mão direita, na direita de vocês, 4, 5 e 6. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui a letra A. Eu vou apertar só o indicador esquerdo, ó. Pronto, já fiz o esquerdo. Aí puxei o dedo aqui, coloquei um espaço, né? Deixa eu colocar aqui. Como é que vocês veem essa tecnologia lá? Ela ajuda? Ela pode atrapalhar? Ó, quer ver, gente? Eu vou demonstrar aqui uma coisa, ó. Quer ver? Eu vou demonstrar aqui, eu vou escrever uma frase, ó. Eu vou escrever a mesma frase que eu escrevi lá pro Ricardo para vocês perceberem a diferença, ó. Pera aí, ó. Opa. Olha a praticidade. Ó. Você... Nossa Senhora. Ele é muito rápido porque o Lucas tem domínio do braille, né? Então, assim... Se você não tiver essa formação inicial... Ó, já até apaguei, inclusive. Do equipamento, do celular. Exatamente. Então, nós não podemos, assim... Se eu perguntar para vocês assim... Não, a gente vai pôr isso lá para o estudante, lá na sala comum, não. Não, né? Por quê? Porque, na verdade, o que ele precisa lá? Ele precisa o quê? Uma reglete,
uma máquina braille, ou se ele não domina o braille, um laptop, né, para que ele possa ter a possibilidade de um método de leitura escrita. Né? Hoje, a gente se preocupa muito com a desbrailização, né, Brisa? Que é o quê? Eu vou abandonando devagarzinho o sistema braille, pelas carências que tem, né? E vou migrando para a tecnologia. Né? Não tem braille mesmo, então é melhor. Tá só na voz, né? Né? Isso, né? E isso o que acontece? No início da minha fala, eu tenho uma preocupação muito grande com a escrita das pessoas cegas. Via de regra, a gente escreve, nós, pessoas cegas, de uma forma geral, às vezes nós temos dificuldade de vocabulário por conta da falta de leitura em braille. Né? Ou seja, só ler, por exemplo. Né? Tudo bem, eu leio livro livro digital também, o Eno lê, o Lucas lê. Entretanto, às vezes, se a pessoa não se cuidar, ela pode ter problemas com a escrita por ela não conhecer. Porque, vamos imaginar, quando você brisa, você enxerga, você visualiza uma palavra. Se você vê ela escrita errada, na hora aquilo bate em você, assim, né? Opa, alguma coisa está errada aqui. Exato. E a mesma coisa, quando a gente vai ler uma palavra, vamos supor, a hora que o meu dedinho foi ali no F, que o Lucas colocou sem maiúsculo, na hora aquilo coçou meu dedo assim. Tá errado, né? Então é o mesmo sentimento quando você vê a palavra errada. Mesma lógica. Isso, então é o processo, é o leitura e escrita. E isso é insubstituível. Sim. Isso não, tecnologia nenhuma vai. Agora, lógico, a tecnologia ajuda, complementa, muitas vezes para a pessoa que teve o diabetes, que tem, né, que não tem o tato apurado e que realmente não conseguiu. Existem pessoas que não conseguiram desenvolver o sistema braille. E a ideia mais do do que isso, né? Ou mais não, junto com isso, né? Porque pode ser que, vamos pensar assim, a base do processo de escolarização, de ensino ali, lá no início, né, alfabetização, essa coisa braille, é fundamental que uma pessoa, é mais universal, digamos assim, uma pessoa que domina todas as ferramentas, que sabe braille, que sabe lidar bem com um celular, que usa uma reglete, que usa a linha braille, que assim, quanto mais ferramentas você tem disponível, quanto mais você domina, mais universal, quer dizer, mais humanizado você mais recursos você tem. Isso é elementar. Certo. Agora, pode ser que nós estejamos, em determinados momentos, dentro de uma situação que é, digamos assim, neste momento, numa determinada fase do processo de escolarização. O sujeito está lá ingressando em ensino médio, por exemplo. Claro, né? vamos. Então, assim, eu quero estudar história, eventualmente. Né? É uma coisa que eu preciso de muita leitura. Naquele momento, será que não é melhor a ferramenta tecnológica? Com certeza. Porque eu já garanti o processo de alfabetização, ele já está ali, ele já tem, né, principalmente livros de literatura, palavras, né? Talvez, assim, por exemplo, o braille na língua inglesa ajuda muito. Né? Mas mesmo lá, nesse exemplo, lá no ensino médio, mas aí eu não tô na história. Sim. Eu não estou na sociologia, eu não estou na filosofia, daqui a pouco eu estou lá na matemática. Sim. Gente, ou eu estou lá na física e daí lá pode ser. O braille né? Volta. Que num determinado, se não no contexto todo, mas que numa determinada atividade em que eu vou precisar de uma tabela ou de um gráfico, o braille vai fazer a diferença daí, né? Gente, falando nisso, até deixa eu compartilhar aqui uma experiência bem interessante. Eu não vou mencionar nomes para não fazer propaganda para eles. Mas, bom, por necessidade, esse ano eu entrei num curso de inglês. Mas, né, eu fui fazer agora no final do ano passado, eu fui procurar um curso. E eu falei, porra, onde que eu vou fazer curso, né, cara? Porque a gente cansa de ter que ficar brigando por acessibilidade, esses locais, né, em cursos, principalmente cursos particulares, coisas todas. Cheguei na primeira instituição que eu cheguei, quando eu fui, né, atendido por eles lá, eu nem falei pra eles que eu era cego, pra começo de conversa, que tinha aquele negócio da Black Friday lá no passado, eu falei, vou lá, né, e não vou falar porque eu sou cego, comecei a conversar com eles, aqui. Quando eu cheguei lá, peguei de surpresa, né, que eu era cego, eu não tinha avisado que eles que eu era cego. Mas eles me receberam muito bem e tal, e daí fui fazendo a propaganda normal, né, enfim, fez toda a propaganda, e aí eu falei, tudo bem, muito legal, cara, gostei da proposta, etc, gostei que eu vou ter desconto e etc, mas e aí? Como é que vocês ensinam para cegos? Vocês têm material em braille ou material acessível? Temos. Inclusive, a gente recomenda que você faça em braille, cara, para você ter o contato com a escrita e você também poder acompanhar na sala de aula, ao invés de usar o sintetizador de voz, que a gente também tem em PDF,
E para você ler junto com os alunos também, porque a gente prefere que os alunos cegos façam no braille para poder ler em sala de aula. E de fato, isso está sendo feito na sala de aula. Cara, eu fiquei assim, surpreso, Nossa. cara. Eu fiquei muito. Depois eu vou te perguntar qual que é. Agora. Mas, Agora, cara, Depois eu quero saber. nossa, gente. E aí, ele, pô, daqui 30 dias teu material vai chegar em casa. Enfim, pode ser que demore um pouquinho mais, mas o máximo é 60 dias, mas chega sempre antes. Falei, não, beleza. E aí? Chegou mês de janeiro, fui lá, busquei meu material, tô com todos os livros em casa. Então, mas Cara, veja, mas que massa! e isso mostra o quê? Vamos fazer uma analogia agora de, assim, talvez essa empresa, né, somente com o Lucas, ela não vai ter muito lucro, né, no sentido, estou falando agora extremamente financeiro, né, porque o Braille é um negócio caro, e ele é caro. E aí, não é outras instituições que faz para eles Eles mesmo, exatamente. faz Então, pra o que que eles. eles É eles fizeram? mesmo. O Lucas tinha me contado essa história. Então, talvez assim, se eles fossem comprar esse material de alguém, Brisa, eles não falavam com tanta boca cheia de vamos te dar o material em braille, porque eles tinham que pagar para alguém. Mas o que que eles fizeram? Bom, a gente quer dar um curso. A gente quer vender esse curso para todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma impressora braille, vamos pagar para alguém treinar essa pessoa em braille, saber lidar com a impressora e tudo. E aí esse custo foi sendo diluído, porque a vida útil de uma impressora braille aí é bem cuidada, 10, 15 anos, né? Fácil, né? Então, foi isso que eles fizeram, porque ao passo, se eles tivessem que pagar alguém para fazer essa produção, quem sabe não compensaria, que é o grande problema, assim, que nós enfrentamos quando a gente ganha a bolsa de uma escola particular para estudar. O diretor vem lá e fala assim, não, aqui na minha escola você vai ser bem recebido, nós não temos preconceito. Oh, muito obrigado, Mas diretor. tem uma questão Daí só para você entender. Aí você pega, chega, né? Aí você fala, bom, tá aí o meu material. Não, nós vamos dar. Aí faz o orçamento do material, Brisa. Hoje, um livro de história, por exemplo, né, Lucas? Qual que é? 200 e poucas páginas, aí vira Por aí. 1000 em braille. Quando ele souber que só o livro de história vai dar R$ 1.500 a R$ 2.000, Em várias partes, ele né? já não fala grosso mais, a tua bolsa vai lá para o setor que repensa as bolsas, porque... Para os né? próximos. Pode continuar. Não, mas eu acho que o importante claro, o Lucas está trazendo um exemplo, né? Agora, Sim. se você generaliza, Mas tem você mais olha, tags lá agora, hein? Que bom. você olha no contexto assim, nós temos muito falta de braille, na Muito, verdade, né? Muita dificuldade. Quando você generaliza, você vai para dentro das escolas, por exemplo, mas você tem lá o Lucas trouxe um exemplo de uma empresa, enfim, de uma escola que teve essa preocupação. Mas a verdade é que a maioria das escolas não tem Não essa tem, preocupação, não. né? A maioria das empresas não tem essa preocupação. Ainda que seja, assim, obrigatório você ter braille esparramado, digamos assim, hoje já é um pouco mais, quando você pega setor farmacêutico, por exemplo, ele já assimilou um pouco mais isso, você já acha alguma coisinha lá numa caixa de medicamento, muitas vezes um braille muito questionável, né, do ponto de vista da qualidade e da organização daquilo, mas no geral não dá nem para comparar com o quão, por exemplo, uma pessoa que enxerga tem de disponibilidade Não tem, né? então Lógico, a gente fica animado quando o Lucas conta essas histórias. Eu fico empolgado. Porque ele é assim, com todo respeito, migalhas, né? Mas até esses tempos nem essas migalhas tinham. Né? Exato. Então, e aí assim, e uma coisa que eu vejo, eu sempre converso com ele, às vezes eu ligo, né, com ele, assim, buscando uma luz para alguns questionamentos que eu tenho, então a gente conversa, fala, mas falamos, e não resolvemos nada. Ele falou, pois é. Assim, Brisa, sabe o que acontece? Por exemplo, a questão dessa distribuição, né? Você veja assim, impressora Braille hoje, né? Esquecendo de Estado, de prefeitura, contando tudo hoje no Brasil, não falta, só. Tem impressora aí, né? Em tudo quanto é lugar. Estou falando de maneira geral, assim, né? De uma forma figurada, quanto é lugar, no sentido assim, hoje qualquer instituição de cegos aí vira e mexe, né? E tem lá uma impressorinha Braille. Uma impressora dessa, ela dá assim, a impressora que eu estou trabalhando aqui no IPC hoje, né, de manhã,
ela imprime 300 páginas por hora. 300 páginas por hora, hoje, se você for quantificar, por exemplo, 6, 7 horas de impressão, ela daria 2.100 folhas, 2.000 folhas por dia, 60 mil folhas por mês. Isso daria, tipo, 60, 70 livros em braille. Pergunto, o IPC faz 60, 70 livros em braille? Não. Por quê? Porque não é, na cadeia de produção do livro didático, paradidático, técnico, de bula de remédio, ou seja, não tem demanda de arquivos preparados para essas impressoras imprimir. Porque não é só o processo, elas estão ali. A capacidade delas de impressão é inquestionável. Entretanto, tem todo um trabalho, um planejamento para você poder imprimir E isso. junto com isso tem aquela questão mesmo do. Por exemplo, às vezes a pessoa olha assim, às vezes já cansei de receber ligação, eu estou com uma pessoa cega aqui, você sempre precisa de braille. Tá, mas a pergunta é, você já conversou com a pessoa cega se ela sabe ler braille? Primeiro. Segundo, ela quer braille? Porque hoje, com essa disponibilidade de recurso tecnológico, às vezes a pessoa sabe braille, mas ela não quer o material em braille, ela quer tecnológico que facilita para ela. Né? É. Mas pode ser que a pessoa cega queira o material em braille. Né? E É aí que a gente sai dessa algo esfera do. individualizado que você tem que ver, né? Mas a questão também do tipo assim, quantas pessoas hoje sabem ler braille? Quantas pessoas hoje não sabem ler braille e gostaria de ler braille e não tem onde aprender braille? Porque não tem espaço que ensine braille. Porque às vezes a pessoa assim, não, mas braille basta você ir ali na escola e você aprende. Ah, braille tem 399 municípios no estado do Paraná. Ah, é como escola comum, tem nos 399 municípios do estado do Paraná, desde de educação lá básica, lá, começando pelo ensino fundamental, anos iniciais, até para frente. É um local que ensina braille para a pessoa. Tem em tudo, nos 399 municípios? Não tem. Né? Então, uma quantidade enorme de pessoas que poderia aprender braille e até gostariam de aprender braille, não tem onde aprender braille. Então, essa desigualdade no acesso, ela é monstruosa quando E essa você vai. desigualdade, ô Brisa e amigos aqui da mesa, ela antes era essa pirâmide de necessidades, de carências, ela era virada ao contrário. Por quê? Porque antes nós tínhamos carência de tecnologia. Então hoje nós temos aí tecnologia de ponta, né? Ou seja, que hoje nós temos braille e tinta, então o livro já sai em braille ampliado. Ou seja, você já aproveita, já que tem que fazer, já faz os dois. Não, e é né? interessante isso que você está dizendo, porque assim, vamos voltar lá. Antes nós sofria disso, né? Você lembra, né, disso? Sim, sim. Vamos voltar lá no Braille, voltando lá no menino, Luiz Braille e tal. Até aquele momento, até aquele contexto, você realmente não tinha tecnologia, né? Você não tinha um conhecimento, você não tinha uma ferramenta que desse conta de fazer com que cego pudesse ler e escrever. De lá para cá, a gente tem. Não se pode mais dizer que os cegos não conseguem ler e escrever. Os cegos conseguem ler e escrever, porque esse recurso hoje está disponível. Hoje, com tudo o que o Ricardo acabou de dizer, com tudo que nós temos de aparato tecnológico, impressoras, não sei o quê, por que uma quantidade enorme de pessoas continuam excluídas da possibilidade sequer de aprender a ler e escrever braille? E eu respondo. Porque daí a discussão é outra. Isso, mas eu respondo para você agora no sentido, assim, de ensino. Porque ainda muitos professores, vocês, né, você mestre de educação, o Lucas vai ser mestre de educação, eu com a caminhada no leitura do sistema Braille, tá? Digo para vocês, assim, muitos professores ainda, né, ou fogem de ensinar o aluno em Braille, né, não é comigo, a gente volta lá atrás naquela conversa, ou então começa o ensino do Braille pela reglete ou pela máquina Braille. É um erro, né? Pessoas cegas, se elas não forem trabalhadas, volto a dizer, nos estágios do tato, ela vai escrever braille. Escrever, se ela não tiver um problema físico nos dedos, ela vai escrever. Sim. Concorda comigo? Concordo. Ela vai A escrever. questão central é a leitura. Né? Ou seja, agora o que vai ser? Leitura.
Porque leitura eu vou ter que compreender todas aquelas linhas que nem diz a Brisa e como é que aquilo não mistura tudo na minha cabeça. É a mesma coisa da escrita ali no celular. Se o cara for direto pro celular, só vai saber escrever, só isso. Mas não vai saber ler. O dia que ele pegar, né? Enfim. Agora, talvez tenha uma coisa que as tecnologias, não obstante, evidentemente, tudo que elas trazem de importante para a gente, né? Hoje, você imaginar uma pessoa cega, se você domina basicamente uma ferramenta, um celular, um computador, você tem praticamente o mundo ali, né? Diante dos teus olhos, Na né? tua Entre mão, aspas, ali na então, frente da tela, num negócio assim, palma da mão. na palma da mão, e a questão do Braille, por exemplo, mas me escapou. Eu ia pegar um gancho na fala de vocês que me parecia interessante e eu acabei aqui. Já você lembra. O importante, assim, ó, deixa eu só colocar uma coisa que, para mim, se todos eles pudessem quantificar essa questão do Braille. Então, vamos colocar hoje aí R$1,50, R$2 uma folha Braille impressa. Né? Ou seja, você junta ali hora técnico digitando, questões da impressora, questões mecânicas da impressora. Tá? Então, que seja de R$2 a R$2,50 uma média de uma folha. Né? Um livro didático hoje, né? Juntando tudo, depois a parte de embelezamento, encadernação, todo o processo, você ficaria em torno de R$2.000 hoje, praticamente. R$2 a R$3.000 um livro, né? Se você... Estou fazendo por baixo aqui, tá, gente? Assim, sem, né? Se você for ver um kit de livros, hoje aí, que nós temos aí, né, no ensino fundamental ali, o quê? 8 disciplinas, né? 10 disciplinas, agora entrou mais 2 lá, né? Mas assim, né, de 8 a 10, no ensino médio 12. Ou seja, se você for ver um kit de livros hoje, você paga uma linha Braille. Por quê? Porque a linha Braille é um texto, não sei se a Brisa já teve a oportunidade de conhecer, é um texto que vem do computador para a linha Braille. Então você põe um arquivo doc lá, um arquivo normal dentro dela, senta no ônibus e vai lendo o Braille. Em vez dele falar, ele levanta os pontos para você ler. Você termina de ler assim no final da linha, E aí lá vira tem um uma chavinha, botãozinho ela lá. já joga Mas assim. tem uma questão assim que para mim, se você tem isso dentro lá, por exemplo, no computador, mesmo, a linha Braille fala com você também. Ela pode fazer a leitura. Pode. Seu modelo permitir, né? Que tem modelo que não fala. Não, mas modelo de linha Braille tem para todo Como gosto. é o talkback ali, né? Pode. Mas aí a questão é, para que eu vou jogar para um Braille uma leitura que eu posso fazer ela no talkback? Salvo. E os que gostam de Braille, tá provocando. Isso. Não, e aí, nesse caso, eu tenho um sonho de ter uma linha Braille. Não sei como que seria eu tendo uma linha Braille. Mas, cara, tem muita... Ó, eu escrevo no Braille no celular, tá? Isso me possibilita ser... Putz, porque ele fala sempre, erro ortográfico de uma palavra que eu escrevi errado. Aí eu já fico procurando... Ela vai ficar piscando ali com a linha Braille embaixo, como tipo, lá no Word, ele fica sem o texto, né? Ele fica marcado, sublinhado, não, acho que fica em vermelho, em verde, eu não sei agora. Mas assim, e na linha Braille ele vai ficar pontilhado embaixo e aquilo intermitente. Então não tem como você saber. Dá a mão aqui um pouquinho, Lucas. Por exemplo, o que a linha Braille te ajuda enquanto correção de texto? Quando a gente pega e centraliza um texto, ô Brisa, eu estou falando diretamente para a Brisa, que é a pessoa que enxerga que está aqui com a gente nesse momento. Né? Então vamos supor, eu tenho lá, justificar um texto alinhado à esquerda, centralizado e alinhado à direita. Quando eu faço lá no meu computador e ele já está com voz, eu seleciono e dou lá, por exemplo, uma tecla de atalho, ele joga o texto aqui no meio. E o leitor de tela fala, centralizado. Sim. Mas eu não sinto, eu escuto que ele está centralizado. Já na linha Braille, eu seleciono uma palavra e eu clico, joga para a esquerda. Ela joga aqui na ponta da linha Braille. Eu percebo o texto andar e vir para cá. Agora volta para o meio. Ele joga o texto para cá. Vai para a direita. Ou seja, de forma tátil, real, eu consigo perceber o encaminhamento daquele texto. Só uma coisa que eu esqueci de falar ali do meu livro, ali, eu fazer um curso lá. O livro vem em Braille e junto com o Braille já vem ampliado para baixa visão. Ou seja, dois coelhos. É uma pouquinho de esperança que a gente tem, né? Porque você sabe que eu tinha um sonho vamos pensar, né, lá para frente que isso pode ser uma eu tinha um sonho, né? gente, eu tinha um sonho quando eu era na minha adolescência. Sabe qual que era o meu sonho na adolescência? Que o dinheiro viesse Braille, cara.
Acho que seria, eu acho que eu sou todo cego, né? Que Agora hoje o em dia a gente dinheiro tá, tá no hoje Pix, em dia já tá tudo no virtual, Agora nem né? precisa mais. Né? Mas de Minha qualquer Cara, eu me maneira, atrapalho quando eu pego o dinheiro. Minha preocupação com o dinheiro não é nem hoje se ele está sim. em braille ou não está em braille, é É não fazer ter o ele dinheiro. chegar. Não, Né? tá Não ter o bom, dinheiro, velho, né? tá bom, Dinheiro. Gente, a conversa tá boa, a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria deixar aqui uma última pergunta, já que a gente começou lá no início com uma pergunta geral, eu também queria deixar uma pergunta geral, cada um responde aí, né, de forma sucinta, né, realmente para fechar o assunto, que não vai fechar nesse Nunca. bate-papo, né, nunca vai fechar, mas a gente precisa de um fechamento aqui. Cada um na sua área, né? Quais são os principais desafios para a valorização e o ensino do Braille, né? E, e quais são aí os maiores, né? Repetindo aí, os maiores desafios enfrentados aí pelos alunos no aprendizado. Então, tanto o Ricardo no CAP, quanto o Enio aqui no Instituto, né? Qual que é o papel do Instituto, né? Nessa promoção do Braille, e o Lucas como professor aqui do IPC, quais são os desafios e como é que a gente está aí, né? Como é que está esse cenário aí, se a gente pode ver isso com eu esperança prefiro aí, né? responder. Começando a responder, sabe o que é? Tá. O meu maior desafio é convencer os alunos a fazer o braille. Os outros desafios eu vou deixar para eles descobrir quando vir fazer o braille. Tá certo, Né? boa resposta, né? Não, porque se eu falar dos desafios, pode ser que alguém desista, né? Mas o braille não é difícil. Não é nem o Né? desafio de aprender o Braille, mas o desafio da valorização, né, do Ah, Braille. O sim. próprio convencimento pessoal, né? Mas eu acho que caminha mais por esse caminho, assim, né? E outra, a gente convenceu o aluno no que ele pode usar em casa. Ah, você pode usar isso aqui numa gaveta, escrever fazer suas anotações em casa, né? Eu já vi gente, por exemplo, não sei como, não sei, sério. Eu já vi casos de gente que faz braille para colocar na geladeira, velho, entendeu? Para separar as carnes, etc, coisa do tipo. Não conhecia a pessoa pessoalmente, conheci pela internet. Não sei como que ela faz isso, porque, né? Como é que Cola na nós... marmita, né? É, entendeu? Agora, porque tem outras pessoas que vão me argumentar, não, eu prefiro usar a tecnologia para isso, mas até a hora que ela ficar sem internet, né? Porque da hora que pifar a Mas tem braille internet, no micro-ondas, viu, cara? Eu pus lá. você pôs? Olha, entendeu? Mas então, o desafio é esse, mas é convencer a galera mesmo, porque, enfim, o aprendizado, o professor tem que se adequar ali ao aprendizado ao Braille no estudante, né? micro-ondas não é o mesmo que braille em micro-ondas, né? É, isso. E Ricardo, dentro do CAP, né, quais são esses desafios? São muito grandes, né? Primeiro, é o desafio eu vou falar muito em criança cega, né? É o desafio da criança cega no seu início escolar de ter contato com o braille. Quando chega para nós né, do departamento, né, deixando aqui um agradecimento por ter me liberado para vir, a professora Maíra, a professora Cláudia, né, que estão lá com a gente, que hoje coordenam tanto o Departamento de Educação Inclusiva quanto a coordenação da Educação Especial, a professora Cláudia. Eu sempre comento com ela que o desafio nosso é fazer com que essas crianças tomem contato com o Braille mais cedo, né? Porque depois que chega para nós no 6º ano, nós aqui, Lucas sabe, ele Sim. sabe, estamos com desafios enormes de crianças cegas que não tomaram contato com o Braille, que não têm a coordenação motora desenvolvida, que vai ser muito difícil. Não estou dizendo que não vai aprender, mas é muito difícil, né? Então, assim, nós temos desafios grandes, né? Nós temos apostado muito em formação, em visitas às escolas, né? Ou seja, conhecer essa realidade, evidentemente ofertar equipamentos e tecnologias assistivas, mas sem perder de vista o Braille. Né? Pode ver, se vocês têm me acompanhado, que sempre é uma preocupação quando nós trazemos aqui para o IPC. Vamos aprender Braille. A gente, no primeiro momento, faz o socorro lá, né, de trazer aqui para o IPC para aprender tecnologia, para ele poder pelo menos dar um material didático, né? A pessoa ficou cega faz 2 meses, né? Eu tenho que dar conta dele poder ter um método de leitura para ele poder pelo menos estudar. Mas quando possível, já colocaram para fazer Braille. Enio? Eu vou pensar assim, por muitos anos na história da humanidade, as pessoas cegas conseguiam ter algum tipo de acesso a conhecimento meramente pela oralidade, né? Pela transmissão verbalizada, oral.
Com o aparecimento do Braille, abre-se uma outra possibilidade, um outro estágio da humanidade apareceu. E aí, o Braille era a única opção para você fazer cego ler e escrever, com domínio de tudo isso. Quando começa a aparecer essas outras tecnologias, você já tem outras opções, né? E, de repente, o Braille vai, por N razões, né? Quando o Braille estava por dentro das escolas especializadas apenas, ele tinha um lugar de domínio dele, de pertencimento do Braille dentro de uma escola especializada. Você tinha ali dentro daquelas escolas especializadas professores cegos, porque isso é de cego, né? O cego tem essa propriedade, o cego se apropria daquilo que é dele, a sociedade reforça, isso é de vocês, tá? Então, também, né? Quando começa a aparecer essas outras possibilidades de tecnologias, junto com isso, com a saída do Braille, digamos assim, de dentro das escolas especializadas e ganhando espaço na sociedade, ele vai cair na mão de professores, de pessoas que enxergam, né? E aí você começa um professor que enxerga ensinando o que não é dele, de alguma maneira, porque é uma questão de pertencimento, isso é do cego, daí é alguém que enxerga se apropriando daquilo que é cego para ensinar cego, mas daqui a pouco você tem a oportunidade em vez de ensinar o Braille, você vai ensinar lá um computador, uma outra coisa ali, né? Às vezes você prefere, né? Nós hoje brincamos, eu tenho quantidade enorme de cegos que estão dentro das nossas escolas estudando de orelha, porque não tem acesso a esse material no momento certo, na hora certa. Junto com esse processo vem a questão da formação dos professores. Hoje você não tem mais professor especialista, você tem o professor generalista, né? Eu olho aqui dentro do Instituto, todos os professores aqui que enxergam dominam Braille? Não, não dominam. Não dominam no sentido que deveriam dominar, de ser conhecedores do Braille, por exemplo. E aí você pega os próprios professores tendo resistência em ensinar o Braille. Mas a resistência em ensinar o Braille é porque, de fato, eles não gostam de Braille? Não, no fundo, é porque eles também não dominam o Braille. Então, você tem um conjunto de situações, de realidades que elas estão colocadas, que no fundo, quando você generaliza isso, não obstante tudo que a gente tem de tecnologias, essas coisas todas, as pessoas cegas, quando você vai lá para dentro das escolas, na vida real, quando você sai andando por aí, desde as escolas do ensino fundamental, lá nos anos iniciais, você entra ali no ensino fundamental 2, você chega no ensino médio, são pouquíssimas as pessoas, os estudantes cegos, que realmente têm acesso ao material no momento que o outro estudante que não é cego tem, porque uma coisa é você ter acesso ao livro didático que está lá no início do ano para o estudante que enxerga, e um livro didático em Braille que não está lá para aquele estudante naquele mesmo momento, que vai recebendo fragmentadamente e, se brincar, nem vai receber no decorrer do ano. Então, essas realidades, elas estão colocadas. Só para a gente perceber o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Porque às vezes a gente olha assim, não, mas tem um monte de tecnologias e aí todo mundo quer dominar. Eu olho aqui dentro, né? Às vezes em debate com os professores, assim, coisa diz assim, não, mas agora apareceu uma tecnologia nova. Agora apareceu uma coisa nova. E todo mundo quer ensinar o que tem de novo. Só que Nem a antiga muita gente dominou, né? É exatamente isso. Todo mundo quer ensinar o que tem de novo, mas aí vai deixando o velho para trás. E nesse velho para trás, a gente está meio que se perdendo no meio de tudo isso. Um pouco isso. Ok, gente. E aí? A conversa aqui, como eu falei, né? Ela continua. Espero, né, que esse primeiro episódio histórico, né, por ser o primeiro episódio do IPC e por a gente estar aí celebrando, né, a história do Braille, né, com esse dia 8 de abril, né, Dia Nacional do Sistema Braille, né. Então, gostaria de, antes de encerrar o episódio, pessoas com deficiência visual, e vou corrigir o meu roteiro, pessoas que também não têm deficiência visual, né, que se interessem por ter aulas de Braille aqui no Instituto Paranaense de Cegos. A gente vai colocar na descrição aqui do vídeo todas as informações para quem se interessar,
tá? Então a gente vai colocar as descrições aqui no YouTube e a gente pede para vocês se inscreverem aqui no canal, que vocês vão serem avisados do próximo podcast, tá? E então fica aqui o convite para você, que você continue acompanhando e se inscreva no canal e acompanhe também a gente pelo Instagram, @novoipc. Só uma adendo aqui, beleza, ia por aqui pro Enio. Na real, a gente ensina pessoas cegas o braille, né? Para pessoas que enxergam, a gente não tem um programa, né, Enio, para pessoas que enxergam, que especificamente, a não ser que seja um parente, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim. existe, tem outros lugares que Sim, se a gente faz interessam, indicação, né? aham, porque... E eu acho importante a busca, né? Porque isso existe muito assim na Libras. Eu me recordo assim, de uma fala com o Enio lá atrás, né? E tem da Libras. A Libras o pessoal procura muito. E é importante nós fomentarmos essa procura pelo Braille. Se nós Sim, queremos que ele possa ser um dia comparado a Libras em termos de formação massiva para a população, nós temos que apoiar esse tipo de iniciativa. Exatamente. E também tem um senso comum, um mito que, né, acho que esse podcast que mostrou isso. Não é toda pessoa com deficiência visual que sabe ler braille, gente. Exatamente. Não é. As pessoas, né, quem só está inserido mesmo no meio aqui sabe disso. Quem está de fora não sabe. Acha que quem né, tem qualquer tipo de deficiência visual sabe o braille. Não é isso. Se não foi alfabetizado em braille, se não foi, né, para uma aula, não vai saber, né? Então é senso comum e a gente está aqui também para, né, tirar esse mito aí das pessoas, tá? Então, fechando aqui, a informação acessível transforma realidades e quanto mais a gente fala sobre inclusão, mais a gente constrói uma sociedade para todos. Até o próximo episódio.